Olá, meus queridos, tudo bom? Aqui de novo o tio Tiago, passando para falar com vocês mais uma mensagem de Deus do meu coração para o coração de vocês, tá? E também do coração de Deus para o coração de vocês. E hoje eu queria retomar um tema que a gente do Ministério Infantil passou para vocês tem um tempinho. E eu vou começar falando, sabe o que? A Bíblia embarque nessa viagem. Nós vamos começar falando dizendo que a Bíblia é um livro mais do que especial. Vocês não concordam comigo que a nossa Bíblia Sagrada ela é um livro especial? Pois ela é muito mais do que um livro. Ela é mais que especial, porque nela consta a palavra de Deus, que é para as nossas vidas. E é através dela que nos ensina as qualidades do nosso Pai e daquilo que Ele quer passar para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, para que tudo na nossa vida vá bem. Então vamos lá, começando com a palavra de Deus, falando sobre a Bíblia. Então, lá em 2 Timóteo 3,16, 17, fala o seguinte, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para educação e para correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, a palavra de Deus está nos dizendo que a Escritura é primeiramente inspirada por Deus. Então, não vem do homem, mas sim diretamente de Deus. E ela disse, e a palavra está dizendo também, que tanto ela serve para ensinar, como para repreender, como para corrigir, educar na justiça. Então a palavra ela nos ensina, ela repreende quando nós estamos errados, ela corrige para que a gente volte a fazer o que é certo, e ela nos educa a praticar sempre a justiça, aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é justo, tá bom? E a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, se ela tem toda essa qualificação, então a Bíblia faz com que o homem se torne totalmente apto a pregar, a falar, para as outras pessoas. Então, ela é um livro mais do que especial, não é verdade? Vamos continuar? Bom, as características ou curiosidades da palavra de Deus. Vamos lá. A primeira opção, a Escritura é a Escritura como a única revelação escrita de Deus. Então, a Bíblia ela é a única Escritura que revela Deus para nós. Certo? Então vamos colocar isso na nossa cabeça. A Bíblia revela o que Deus quer falar para nós. Então ela é a única escritura que a gente pode confiar. Elas são inspiradas ou sopradas por Deus. Então a escritura ou a palavra de Deus, elas são inspiradas, que é o mesmo que sopradas, inspiradas por Deus e não pelo homem, tá? Terceiro, ela se distingue de todas as outras palavras, porque as outras palavras existem outros livros, elas são inspiradas pelo próprio homem, mas a Bíblia ela se distingue das outras palavras, dos outros livros, porque ela é inspirada por Deus, então ela vem de Deus.
E como resultado, as escrituras são infalíveis e verdadeiras em tudo o que afirmam. Então, assim, o que está na Bíblia está correto. O que a Bíblia disser é para a gente seguir. A exemplo de uma historinha. Se a Bíblia disser que nós temos que pular, então vamos pular. Entendeu o que eu quero dizer? Então, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é infalível. E pode ter certeza que ela é verdadeira, além de ser viva, porque é a própria palavra de Deus ali falando para nós. Então, temos que confiar nela em tudo que ela afirma, tá bom? Continuando. Mais curiosidades da palavra de Deus, da Bíblia ou das Escrituras. São 3 palavras distintas, mas com a única finalidade. Ela é a Bíblia. Bom, curiosidade. Quem escreveu a Bíblia? Sobre o que ela fala, tio? Quem escreveu a Bíblia? Sobre quem ela fala? Para quem ela foi escrita? Bom, então nossos temas hoje é em cima dessas perguntinhas. Quem escreveu a Bíblia? Sobre quem ela fala? Para quem ela foi escrita? Deixa eu pensar. Mas a gente vai aprender no decorrer desse culto, tá bom? Vamos ver o que diz o nosso versículo para memorização. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Vamos decorar isso, porque isso vai ser base para o nosso culto até o final dele. Tá bom? Vamos lá. No começo do versículo, lembre-se, Paulo diz, que foi escrito por próprio apóstolo Paulo, e ele fala assim, toda Escritura. Vamos decorar isso. Toda Escritura. Toda Escritura. Paulo diz, toda Escritura. Quando ele escreveu essa carta a Timóteo, o Novo Testamento ainda não havia sido formado. Portanto, naquela época, toda a Escritura significava o Antigo Testamento. Ok? Entendam, toda a Escritura na época de Paulo era o Antigo Testamento. Mas hoje, para nós, cristãos, nos tempos atuais, toda a Escritura é a Bíblia toda. Toda, inclusive o Novo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Toda. Tá bom? Depois, Paulo diz que a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que Deus soprou as palavras que deveriam ser escritas pelas pessoas. Não é interessante? A Escritura, ela é inspirada por Deus. E a palavra inspirada é o mesmo que soprada. Então, Deus soprou as palavras dele para que as pessoas viessem escrevê-las em um livro, em um registro, um pergaminho, o que seja. Em 2 Pedro 1,21 diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, as profecias, a palavra de Deus não foi dada por vontade humana, mas pelo Espírito Santo.
E elas falaram movidos pelo Espírito Santo, da parte de Deus. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi dada. Não foi o homem que falou. A profecia foi dada por Deus. E através do Espírito Santo, as pessoas conseguiam falar aquilo que Deus permitia para falar. Pois bem, o Espírito Santo foi quem capacitou as pessoas a escreverem como se fossem representantes de Deus. As pessoas santas, movidas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo capacitou essas pessoas a escreverem o que Deus permitia para elas falarem, escreverem. É o exemplo do apóstolo Paulo. Ele escrevia cartas. E essas cartas falavam de Deus, da parte de Deus para as outras pessoas. Então, o Espírito Santo capacitou essas pessoas a escreverem a Bíblia como se fossem representantes de Deus, essas pessoas. Mas Deus mesmo não poderia ter escrito a Bíblia e tê-la enviado dos céus para nós aqui na Terra? Poderíamos fazer essa pergunta. Será que Deus não poderia ter escrito a Bíblia? Porque mesmo não precisar, o homem é tão pecador, gente, e Deus é tão santo, por que Ele não optou para escrever a Bíblia Ele mesmo? Ter enviado dos céus para nós aqui na Terra? Será que Deus não poderia ter escrito a Bíblia? Com certeza Ele poderia ter feito isso. Mas na verdade é que Deus gosta de trabalhar com as pessoas, com os seus filhos. Deus, Ele sempre dá a oportunidade para nós, seus filhos, trabalharem para Ele, servirem a Ele. Vocês estão entendendo? Então, a resposta é, com certeza. Mas Ele prefere que nós, seus filhos, façamos a vontade dEle, de pregar a palavra dEle para muita gente. A Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Nós entendemos isso. Você sabe o que quer dizer inspiração? Vamos entender melhor. Vamos encher bem os nossos pulmões de ar. Tá certo? Nós fizemos um exercício de inspiração. Colocamos o ar para dentro. Colocamos o ar para dentro. Agora nós vamos fazer o exercício de expiração, que é jogar o ar para fora. Isso é inspiração. Agora vamos fazer um teste mais uma vez. Bem legalzinho, ó. Respiro. E solto. Respiro e solto. Respiro. Solto. Respiro, solto. Ok? Vamos lá. Baseado nesse entendimento, nessa figurinha que a gente passou, vamos entender melhor agora. Agora vamos trazer esta ideia para o assunto, para o nosso assunto. Deus, simbolizando aqui a mão, inspirou o seu Espírito nos homens, que escolheu para nós, para nos dar a sua palavra. Você vê que tem a setinha de Deus para o homem e do homem para a Bíblia. Então a origem quem é? Deus, ó gente. É Deus, sempre Deus. Tá bom? Deus inspirou o seu Espírito nos homens que escolheu para nos dar a sua palavra. Então os homens eles só poderiam escrever a palavra de Deus eles só poderiam escrever a palavra de Deus se Deus, através do Espírito Santo, inspirasse ele a escrever a Bíblia.
Vocês estão entendendo? Foi como um sopro de Deus para essas pessoas. Dessa maneira, elas escrevem sem cometer nenhum erro, porque era o próprio Deus quem lhes inspirava a escrita. Então, elas, ao ouvirem a voz de Deus, elas sabiam exatamente o que escrever, o que passar para os outros, o que escrever na palavra, porque fazendo assim elas não cometeriam erros. Muita gente está aí dizendo uma coisa ou outra, dizendo que Deus está falando, que Deus está dizendo, mas que muitas das vezes é o próprio desejo, a própria vontade da pessoa em falar. Mas não quer dizer que essas pessoas foram inspiradas por Deus. Então, por isso que a gente deve confiar na palavra de Deus como a única forma que a gente pode confiar, a única escrita que a gente pode confiar, que é a palavra de Deus. Então, tudo que tem na Bíblia foi Deus que falou através de pessoas para nós, entendeu? Então, o que Deus falava para eles, isso permitia que eles não viessem cometer erros, ok? Para conseguirmos responder a primeira pergunta que falamos no começo do nosso culto: quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Foram os homens. Muitos podiam estar dizendo, foi Deus. Não, Deus não escreveu a Bíblia. Deus soprou as palavras dele para os homens inspirados por Deus, e que nada foi vontade humana, mas veio da parte de Deus. Nós entendemos que a palavra inspirada é o mesmo que soprada. Você lembra do exercício? Foram inspirados. Deus me entregou a palavra e eu soltei, eu escrevi. Então, homens inspirados por Deus, que nada foi da vontade humana, não foi da vontade do homem, mas veio da parte de Deus. Então nós podemos confiar que mesmo que a Bíblia venha a ser escrita por homens, mas veio de Deus, da parte dele. Deus inspirou aos homens a escrever a nossa Bíblia. Curiosidades sobre o que a Bíblia fala mesmo. Ela tem uma finalidade. Ela fala de quê? Então, vamos lá. Não é verdade que todo livro tem uma história? Você pode ler qualquer livro, mas ela tem uma história. Por que aquele livro foi feito? Toda história tem um tema. Então, a minha história, ela tem algo a passar para mim. Então, qual é o tema dela? Qual é o tema? Todo livro tem uma história, e toda história tem um tema. Não é verdade? Então, o livro que estamos estudando, a Bíblia, será que ela tem uma história? Será que ela tem um tema? Qual é o tema e qual é o objetivo dela? Não é verdade? Ela tem que ter um tema. E qual é o objetivo dela? Vamos ver? Vamos entender melhor essa pergunta. Então, sobre o tema da Bíblia. Gente, lá em João 3,16, fala que todo mundo conhece, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o tema da Bíblia? Jesus. Quando Deus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, Jesus. Lembre-se, o tema da Bíblia é Jesus. Jesus é o tema da Bíblia. Tio, no Novo Testamento não fala de Jesus, não, mas tem muitas figuras na Bíblia, muitos personagens da Bíblia que a gente pode dizer que ele prefigurava a existência de Jesus. Cada personagem que a Bíblia fala do Antigo Testamento
tinha um pouco de Jesus. Então, desde o começo, quando lá no Gênesis, quando Deus disse que ia enviar alguém, uma pessoa para pisar em cima da cabeça da serpente, ele estava falando de Jesus. Desde lá, Deus trouxe profetas que era como se fosse Jesus Cristo. Cada profeta tinha uma particularidade de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento e do Novo Testamento, a Bíblia toda fala de Jesus. Esse é o tema da Bíblia. Não se esqueçam disso. Vejam, a Bíblia desde o Antigo Testamento tem um tema e um objetivo. Ele é Jesus. Tema e objetivo. Jesus. Desde que o homem pecou, Deus anuncia a vinda e a obra de Jesus Cristo aqui na terra. Ele venceu o diabo, alcançou a vitória para nós na cruz, sofrendo e morrendo em nosso lugar. Veja, a Bíblia fala desde que o homem pecou, lá no Gênesis, lá no jardim. Deus anunciava a vinda de Jesus Cristo aqui na terra. E quando ele veio, ele venceu o diabo, alcançando a vitória para nós, lá na cruz do Calvário, sofrendo e morrendo em nosso lugar. Aqui nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todo resumido, para que a gente venha entender que o tema da Bíblia e o objetivo da Bíblia é Jesus Cristo. Agora conseguimos responder a segunda pergunta que falamos no começo do nosso culto, sobre o que a Bíblia fala mesmo. Vocês se lembram? A Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Não se esqueçam disso. Tá bom? Curiosidades. Para quem a Bíblia foi escrita? Olha, gente, nós temos 3 perguntinhas. Quem fez a Bíblia? Certo? O que mais que a gente consegue ver? Vamos lá. Sobre o que a Bíblia fala. Vamos lá. E agora, para quem a Bíblia foi escrita? Para quem? Para quem a Bíblia foi escrita? Para quem a Bíblia foi escrita? Toda história tem um motivo para ser escrita ou contada. Tem gente que escreve um livro, vamos dizer, escreve um livro sobre plantas. Então, quem é que gosta de plantas? Vamos dar exemplo, o agricultor. Então, o motivo para eu escrever aquele livro sobre plantas é para o agricultor. Vocês entenderam? Uma pessoa escreve um livro falando sobre matemática. Então, o motivo para ser escrita ou contada é para aquele professor. Vocês estão entendendo? Toda história tem um motivo para ser escrita ou contada. Toda história destina a um determinado público. É o caso do agricultor, do médico, do professor, em N situações, em N pessoas. Eu tenho um motivo para ser contada. Eu tenho um público para ser alcançado. Ok? Então, para quem a Bíblia foi escrita? Nós somos o motivo pelo qual Deus resolveu escrever a Bíblia. Vocês sabiam disso? Precisamos dela para aprender a verdade, saber o que é certo a fazer e saber aonde e como devemos buscar a Deus. Olha que interessante.
a Bíblia foi feita para nós. Nós fomos o motivo pelo qual Deus mandou fazer a Bíblia, resolveu escrever a Bíblia, porque Deus queria que a gente soubesse a verdade dele. Deus queria que a gente aprendesse essa verdade. Deus queria que a gente aprendesse o que é certo a fazer. Quando e saber aonde, como devemos buscar a Deus. A Bíblia nos ensina a buscar a Deus de forma correta. O motivo foi nós. Para quem a Bíblia foi escrita? Para nós. Para que a gente venha aprender mais sobre Deus e a fazer as coisas corretas, daquilo que Deus espera de nós. É o nosso manual de vida. A Bíblia é o nosso manual de vida. Quando você compra algo, um brinquedo eletrônico, ela vem um manual, na verdade. E aquele manual ensina a gente a poder mexer com aquele brinquedo, com aquele aparelho. Assim a Bíblia é um manual para as nossas vidas. Ela ensina a fazer o que é certo para Deus, o que Deus quer que a gente faça, para que a nossa vida sempre vá bem e não mal. Conclusão, vimos no culto de hoje que a Bíblia, a palavra de Deus, é muito importante. É um privilégio poder estudá-la e conhecê-la. Como saberíamos como Deus gostaria de ser adorado, se não for por ela? Ou até os caminhos que são certos e os que são errados? Se ela não fosse a Bíblia, a nossa vida iria ser constantemente num erro. Mas ela ensina a gente a fazer o que é certo. Ela ensina a gente como devemos adorar a Deus. Então lembre-se que ela é um livro mais do que especial. A palavra de Deus, ela é um livro que nós podemos contar sempre, porque ela é um manual que auxilia a nossa vida a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, para que a nossa vida sempre vá bem, para que a gente nunca caia em alguma armadilha, seja da vida, seja com pessoas. Ela é um livro mais do que especial. Crianças, podem contar sempre com ela. Se eu entender a palavra de Deus, eu vou saber sair de todas as situações da nossa vida. Lembre-se que a Bíblia tem que ser importante para vocês, porque é através dela que nós vamos conseguir entender quem é o Senhor para as nossas vidas, tá bom? Vamos lá? A Bíblia foi escrita para que você e eu possamos conhecer e amar mais o nosso Deus. E lembre-se, a Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor está sempre do seu lado. Olha, quando a gente lê qualquer outro livro, a gente não sabe mais se o autor está vivo. Mas nós sabemos que Deus está vivo. Porque ele é o único livro que, quando você lê, o autor, Jesus Cristo, está sempre do seu lado. Ok? Então, é isso mesmo, gente. Nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês gostem do ensinamento que o tio Tiago passou. Fiquem firmes. Ainda não podemos nos encontrar por conta desse vírus, mas o tio Tiago está aqui para ajudar a vida de vocês, tá? Espero que esse assunto fortaleça muito a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam buscar cada vez mais o Senhor para fortalecer cada vez mais a vida de vocês, tá bom? Paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus,
Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito para as nossas vidas e que quanto o Senhor tem falado por nós nesses dias, Pai. Muito obrigado pelo ensino da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém.